Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos, né, a mais um aulão do Tax Learning. O objetivo desse encontro, desse momento que a gente tem aqui, uma vez ao mês, é trazer sempre mudanças, alterações, novidades da legislação tributária. Né? O Tax Learning ele é uma iniciativa minha, né, de período de pandemia, então é um portal que oferece cursos no modelo videoaulas, desenvolvido no período mesmo de lockdown, né? Transformei todos os meus materiais didáticos em videoaulas. E essa iniciativa ela começou em 2021, né? Justamente num período que a gente estava bem ainda dentro de casa. Né? E no ano passado, por conta de algumas solicitações de alunos, eu iniciei os cursos também na modalidade ao vivo, pela plataforma Sim, né? Mantendo com regularidade os nossos encontros mensais e todos esses aulões, eles, após nós termos esse encontro ao vivo, eles são disponibilizados lá no canal do YouTube. Então, se vocês tiverem algum amigo que não pôde participar e queira assistir depois, esse aulão será disponibilizado lá. Qual é a vantagem de eu participar do grupo do WhatsApp? Né? Porque às vezes a pessoa não gosta, porque normalmente os grupos de WhatsApp têm uma movimentação de mensagens muito grande, o que não ocorre com o nosso grupo. Na verdade, o nosso grupo ele existe, né, para disponibilizar essas aulas, o material ele é exclusivamente disponibilizado no grupo, e também o grupo ele tem a vantagem de receber alguns descontos em cursos, né, que são lançados pela plataforma. Então, a gente presenteia aí os participantes do grupo com alguns cupons de desconto para a realização dos cursos. Tá? Além dessa iniciativa do aulão gratuito, nós temos a atualização das redes sociais. Então, estamos presentes no LinkedIn, né, no Instagram e no Facebook, e pelo menos de 2 a 3 vezes na semana estamos ali oferecendo informações de atualizações também, legislações novas que são divulgadas, ou algum tema polêmico que esteja sendo discutido aí no âmbito do STJ, STF, sempre com a característica voltada para o mundo contábil. Né? A minha formação ela é toda na área contábil. Atualmente, né, além da área didática, da minha atuação, né, na área acadêmica, através dos cursos livres, cursos voltados aí, para a educação continuada de profissionais da área contábil, né, todos os cursos têm esse viés prático, por conta dos anos de experiência e profissão que eu tenho aí na área contábil, liderando times de outsourcing, de consultoria tributária, e atualmente eu sou diretora tributária da RSM Brasil, e também isso ajuda bastante na hora da gente trazer esse conhecimento didático para o dia a dia dos profissionais com a prática necessária. Bem? Bom, o que nós pretendemos falar aqui nesse tempo que nos reserva do nosso aulão de hoje? Trazer as principais novidades para a nossa legislação de 2023, né? Estamos iniciando aí, estamos no 11º dia do mês de janeiro, cheio de novidades aí para 2023 e os nossos desafios também. Então, eu procurei trazer, né, dentro, obviamente, desse tempo que nós temos, os principais temas, tanto voltados para os tributos diretos como para os tributos indiretos, para que a gente possa estar discutindo aqui. Tá bem? Então, isso aqui não é uma via de mão dupla, uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Sinto-se bastante à vontade para fazer colocações, fazer perguntas, ou então colocar alguma situação prática que vocês tenham aí no dia a dia de vocês, para a gente poder efetivamente realizar essa troca, ok? Bom, então, para a gente iniciar, né, a nossa temática, eu trouxe aqui, deixa eu ver se vai andar aqui o slide. Fala para mim se já está aparecendo para vocês o slide de alíquotas de ICMS. Tá, sim. Tá bom. Então, começando aqui o nosso tributo super fácil, né? Que é o ICMS, é um tributo estadual.
No ano passado, nós já tivemos algumas celeumas, algumas discussões muito voltadas para diferencial de alíquotas, né? Tivemos a Lei Complementar 190, efetivamente trazendo a tratativa aí do diferencial de alíquotas nas operações para o consumidor final, e tivemos uma lei complementar também estabelecendo a alíquota básica para serviços de telecomunicações, energia elétrica, do momento que foram interpretados como serviços e produtos essenciais, né, e combustíveis também, como produtos e serviços essenciais para a população. Então, no ano passado, o ano de 2022 já foi um ano bastante movimentado para esse tributo, na medida que a lei complementar ela estabeleceu a alíquota básica, né, para serviços de comunicação, energia elétrica e combustíveis, que até então tinham se alíquota muito majorada, né, do que a alíquota básica. Os estados começaram, aí, alguns a se movimentar de uma forma bem positiva, adotando a alíquota básica, outros nem tanto, né? Algumas discussões aí no âmbito do STJ e STF, que foi um marco aí no ano de 2022. Para 2023, até em função, né, da necessidade de arrecadação, nós tivemos a majoração da alíquota básica. Então, no ano passado, nós tivemos aí várias legislações estaduais. Isso aqui é um status, não é um status final. Obviamente, a gente tem que continuar acompanhando os desdobramentos, né, dessa adoção dessas legislações estaduais. Então, essa aqui é a alíquota geral, tá? Pode ser que eu tenha em cada estado alíquotas diferenciadas, principalmente em função da essencialidade do produto, né? Então, principalmente cesta básica, normalmente eu tenho alíquota menor, ou então eu tenho alíquotas mais majoradas para bebidas e supérfluos. Então, aqui a gente está falando da alíquota geral de ICMS em cada unidade da federação, o que é muito importante no momento em que eu realizo essas operações que não são tarifadas, né, com percentuais diferenciados, principalmente na venda consumidor final não contribuinte, em que eu tenho que calcular, né, e recolher o diferencial de alíquotas. Então, já iniciamos o ano de 2023, e ali dos efeitos, vocês podem observar que a grande maioria traz a vigência aí a partir de março e abril, por conta do princípio da anterioridade nonagesimal. Né? Sempre que eu tenho uma majoração de carga tributária, o primeiro comando, né, se eu estou falando aí de um imposto, eu preciso atender à anterioridade anual, ou seja, só vale para o ano seguinte. Né? Então, por isso que eu tenho aqui as legislações todas datadas de 2022. E o segundo princípio, que é o da anterioridade nonagesimal, que são os 90 dias contados da publicação daquela legislação que majorou aquela alíquota. Então, por esse motivo, aqui os efeitos, né, a grande maioria marcados ali no mês de abril, mas temos março também. Né? Quando o Estado, né, ou a legislação, ou o ente federativo não atende esses princípios, né, ocorrem aí as discussões judiciais, como nós veremos adiante, né, algumas situações aí, principalmente em relação às contribuições para o PIS e a COFINS. Tá? Então, ICMS para 2023, alíquota geral alterada aí para vários estados, é importante aí que eu me atente a essa realidade, né? Quando a gente trabalha com ICMS, o nosso dia a dia geralmente nos projeta para o estado destino. Né? Então, essa é a força-tarefa do ICMS. Por isso que traz a necessidade de eu estudar não somente o estado remetente, como também o estado destinatário. Tá? Então, enquanto não houver, né, a nossa tão esperada reforma tributária, com a adoção de um imposto único, ainda conviveremos com essa questão das 27 legislações, entender como ocorre, né, essa tributação no estado de destino, que é a complexidade normal que o ICMS traz aí na rotina dos profissionais da nossa área. Bem? Bom, um outro tema também, né, trazido aí para 2023 é a instituição do regime de monofasia ou regime monofásico de tributação para o ICMS do segmento de combustíveis. Né? Então, o que significa regime monofásico? Eu concentro a tributação, né, do ICMS na primeira cadeia de comercialização do produto.
né? Então, eu tenho lá um industrial, um importador, ele vai ter uma tributação majorada, mais elevada, para suprimir a tributação desse produto nas demais cadeias de distribuição, né? Então, o industrial, o importador, ele tem uma alíquota maior, né? No caso aqui especificamente do combustível, né? Por unidade de medida, e o distribuidor e o varejista, eles são desonerados dessa tributação, porque ela já ocorreu de forma concentrada ou mono, né? O mono significa uma vez só, né? Então, somente na primeira cadeia aí de comercialização daquele combustível. Então, a legislação ela é do ano passado, foi a Lei Complementar 192 de 2022, ela foi alterada pela Lei Complementar 194, e mais recentemente, né, mais para o final do ano, nós tivemos o convênio 199 aí de 2022. Veremos adiante como isso está ainda acontecendo nas unidades da federação, tá bom? Então, se eu tenho operações com gasolina, etanol anidro, diesel, B10 ou GLP, gás de liquefeito de petróleo, eu sei que a responsabilidade aí pela tributação fica concentrada na refinaria, né? Ou então, se eu tiver um importador desses combustíveis, produtor ou importador. Muito bem. Bom, e aí qual é a principal característica desse regime monofásico, especificamente de combustíveis, né? As alíquotas, elas são especificadas por unidade de medida, o convênio ICMS 199 de 2022 traz essas alíquotas por tipo de combustível, né? Uniforme em todo o território nacional. Quando a gente fala de convênio ICMS, o que é um convênio ICMS? É um ato federal, né? Publicado pelo CONFAZ, que é um Conselho de Administração Fazendária, que ele congrega os estados em reuniões trimestrais para ali serem acordados, né, os chamados convênios e protocolos, né? Esses convênios e protocolos, eles tratam substancialmente de incentivos fiscais. Atualmente, né, os estados eles precisam atender o comando do CONFAZ no que se refere a benefício fiscal para não ter guerra fiscal entre eles, né? E também para estabelecer regras da chamada substituição tributária, agora regime monofásico, né? Basicamente, o que diferencia um regime do outro é quando eu falo em substituição tributária, embora eu tenha o mesmo conceito, né, eu atribuo a responsabilidade da tributação para o industrial ou produtor. Até então eu tinha uma figura de margem de valor agregado, que eu pudesse presumir a margem de lucro do distribuidor, do varejista até o consumidor final. Nesse novo regime, né, eu já tenho uma característica de tributação por unidade de medida, ou seja, metro cúbico, tonelada, dependendo da unidade de medida que eu tenho ali com aquele combustível, né? E uma tributação um pouco mais onerosa, concentrada nesse produtor ou nesse importador, tá? De acordo com a Lei Complementar 192, na previsibilidade aí do princípio da anterioridade, ou seja, só caberia, né, essa nova tributação a partir de 2023, e também aí a questão da anterioridade nonagesimal e a definição das alíquotas tivesse que majorar novamente, respeitando aí 12 meses entre a primeira fixação e o primeiro reajuste, e de 6 meses para reajustes subsequentes, né? Então, essa é a regra trazida aí para a Lei Complementar 192. Tá? Recolhimento sobre combustíveis derivados de petróleo devido no estado onde ocorreu o consumo. Essa também foi uma mudança, né? A repartição das receitas tributárias, né? Quem fica com o pedaço do bolo, né? Então, se eu estou falando aqui de combustíveis derivados de petróleo, estado onde ocorre o consumo, não derivados, né? Repartida entre estados de origem e destino, e nas operações destinadas a não contribuinte, o estado de origem. Essa é a regrinha aí da repartição dessa receita tributária. Bom, e aí, com relação ao convênio, né? A aplicação das alíquotas específicas, nomeadas como ad-rem, por unidade de medida, né? Então, o segmento de combustível, ele sempre teve tratativas diferenciadas, né? Então, esse regime ad-rem, que aqui é por unidade de medida, o significado, ele ocorre tanto no ICMS como para fins de PIS e COFINS também, né? Então,
nós temos essa mesma característica, tá? De acordo aí com a unidade de medida de cada combustível. Então, poderá ser fixada em litro-quilograma em relação às operações com óleo diesel, B100, óleo diesel, B, GLP, e aí os tipos, né, os desdobramentos de tipos de gás natural, tá? Com efeitos a partir de 1º de abril de 2023, enquanto vigorar a lei complementar. Por que 1º de abril de 2023? Porque eu tenho que atender o princípio da anterioridade nonagesimal, né? Então, além da lei ter efeitos no ano seguinte, são 90 dias contados de sua publicação. Por isso que a gente tem aí a vigência a partir de 1º de abril. Temos ainda uma discussão presente, né, em relação à gasolina e o etanol anidro, né, que foram objeto de discussão da anterioridade aí prorrogada até o fim de março. Ainda estamos aguardando o desdobramento dessa discussão para efeito de vigência, tá? Mas está lá previsto no convênio 199, ok? Bom, então, o que nós temos aí em termos de estados, né? Quais foram os estados aí que trouxeram já na sua legislação a previsão do regime monofásico, né? Nós temos aí atualmente Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco e Sergipe, né? Trazendo aí como legislação, apesar que todas as legislações são de 2022, então os estados que ainda não trouxeram, né? Certamente terão aí alguns limitadores, em função de não terem divulgado suas legislações dentro do ano de 2022, né? Vamos aguardar para ver se acontece alguma mudança nesse sentido. Bom, dando sequência aqui, ainda falando aí de indiretos, nós tivemos, e vamos precisar continuar acompanhando, né, os desdobramentos do projeto SPED, Nota Fiscal de Serviços Nacional, né? Por enquanto, nós não temos cronograma, nós não temos obrigatoriedade, há uma opção para os municípios. O que nós tivemos, né, de evolução foi a previsão a partir de abril para o MEI, né, até que se diga o contrário. Então, lá no portal do .gov, né, que trata do projeto, nós temos perguntas e respostas. Então, atualmente, isso é aberto para que os municípios façam a adoção voluntária. Por hora, só há previsão de obrigatoriedade a partir de abril para o MEI, e também uma previsão de uma lei complementar para estabelecer as regras, né, desse novo projeto SPED. Na verdade, essa é uma iniciativa esperada pela Receita Federal do Brasil, já que é o único documento fiscal que hoje não está dentro do SPED. Né? Então, do momento que eu tenha dentro do SPED a nota fiscal de serviço eletrônica, né, é só apertar o botãozinho para fazer todos os cruzamentos necessários, que hoje já é feito em relação aos demais projetos. Então, todos os documentos fiscais do ICMS já são objetos de projeto SPED. Nós temos as obrigações acessórias e o único braço que efetivamente está fora do sistema público de escrituração digital é a nota fiscal de serviço eletrônico. Então, cada município tem o seu portal de nota eletrônica. A ideia é que, efetivamente, através desse projeto conjunto aí, entre a Receita Federal do Brasil e a Brasf, eu tenha um modelo a nível nacional e um portal a nível nacional para controlar as emissões de notas fiscais de serviços, tá? Justamente aí ajudando lá na estatística, né, de fiscalização que nós temos hoje, de cruzamento de obrigações acessórias. Certamente será mais uma estatística aí a ser gerada. Bom, maiores contribuintes, né, que são aqueles contribuintes aos olhos da Receita Federal, sujeitos a acompanhamento diferenciado por parte da fiscalização da Receita. Nós tivemos a portaria da Receita Federal do Brasil 252 de 2022, trazendo os novos parâmetros. Então, receita bruta redeclarada na escrituração contábil fiscal aí, a partir de 300 milhões de reais, débitos declarados na DCTF ou na GFIP, né, em valores iguais ou superiores a 40 milhões de reais, massa salarial e participação em comércio exterior, ou seja, importações e exportações. Né? Então, esses são os balizadores para que uma empresa seja classificada
dentro do perfil de maiores contribuintes. Se assim for, né, o Big Brother é direto, né, ela vai estar sempre sendo monitorada, né, todas as operações monitoradas pelo fisco. Ok? Vamos falar de PIS/COFINS, né? Bom, tivemos no apagar das luzes, na verdade, dezembro foi o mês marcado aí por importantes legislações na esfera federal, né? Uma delas foi a Instrução Normativa 2121 de 2022, revogando a IN anterior de PIS/COFINS, que era a 1911 de 2019, trazendo algumas definições já esperadas pelos contribuintes em função de algumas decisões judiciais inclusive por parte do Supremo Tribunal Federal. O fato é, temos uma IN com 822 artigos, né, praticamente um regulamento das contribuições para o PIS e COFINS, sendo que ela trouxe a informação bem ordenada. Né? Então, nós temos a IN dividida em 5 partes. Primeira parte, aí, falando da tributação sobre receita e faturamento, a segunda parte falando sobre a tributação nas importações, a tributação sobre entidades imunes e isentas, alguns aspectos das entidades governamentais, e a última parte trazendo a tributação setorial. Né? Dentro dessa tributação setorial, nós temos seções para a tributação de combustíveis e lubrificantes, energia elétrica, setor agropecuário, Zona Franca de Manaus. Então, isso trouxe uma facilidade, né, para nós, na qualidade de contribuintes e profissionais da área contábil, no momento que a gente precisar fazer alguma pesquisa no texto legal. Tá? Então, trouxe uma vantagem de você buscar e conseguir localizar os assuntos com uma maior facilidade, né? Trazendo aí a última parte, que é a tributação setorial. Em relação à base de cálculo especificamente, né? Desde maio de 2021, né? Nós tivemos aí os desfechos da tese do século, que foi a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, e desde então alguns desdobramentos, alguns debates, né? Qual vai ser o ICMS? Vai ser o ICMS destacado? Vai ser o ICMS apurado? Então, quando houve efetivamente o julgamento do recurso especial, né, com um desdobramento e um alcance a todos os contribuintes pelo STF, ficou definido que seria o ICMS destacado na nota fiscal. Muito bem, só que desde então, a nossa instrução anterior, a 1911 de 2019, ainda trazia lá no artigo 100 todo o rito, né, como se ainda fosse obrigado o contribuinte ter uma ação judicial para reivindicar a exclusão do ICMS da base de cálculo, o que não procedia mais, porque a partir do momento que eu tive, em maio de 2021, uma decisão monocrática, né, ou seja, de abrangência a todos os contribuintes por parte do STF, só estabelecendo ali alguns prazos. Né? Então, o que foi estabelecido na época? Olha, para quem tivesse ação judicial protocolada até 15 de março de 2017, essas empresas poderiam buscar esse pagamento a maior, né, 5 anos retroativos a 2017. E quem não buscou, através da Justiça, né, com a decisão monocrática do STF, pôde buscar esses pagamentos indevidos a partir de 16 de março aí de 2017. Então, isso que foi definido lá pelo STF quando bateu o martelo de forma definitiva. Então, nós estávamos aguardando, né, de forma mais incisiva, que o texto da IN fosse alterado. Né? Nós tínhamos aí parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, determinando que a Receita Federal não poderia constituir crédito tributário com base nisso, né? Nós tínhamos parecer normativo da Receita Federal, mas a IN mesmo estava lá, ainda com a redação anterior. Muito bem. Com a nova IN, nós tivemos, de forma definitiva, a definição, né, da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, isso de forma definitiva. Então, o que tinha anteriormente, que era somente o ICMS por substituição tributária, passou também a existir a previsão da exclusão da base de cálculo em relação ao ICMS da operação própria, que é o ICMS destacado na nota fiscal daquele contribuinte.
né? Então, isso já foi pacificado, está lá na IN, passa a ser uma rotina normal da apuração por parte das empresas. Todo o rito, né, de habilitação dos créditos para quem tem ação judicial foi omitido na nova legislação. Então, a nova legislação não traz mais rito de habilitação de crédito, visto que já é um direito adquirido do contribuinte fazer a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Por outro lado, né, também trouxe bônus e ônus, né? Um ônus que está sendo muito discutido no mercado, que é a questão do IPI. Né? Sabemos que o IPI ele é um tributo que, quando eu adquiro, né, o meu estoque, do momento que eu adquiro esse estoque no Brasil, se eu não vou fazer nenhum processo de industrialização nesse produto, se não é um insumo, se eu não sou uma empresa que realiza ou uma transformação, ou um beneficiamento, ou um reacondicionamento, eu não sou industrial, não sou um contribuinte do IPI. Então, aquele IPI destacado na nota de aquisição, para aquela empresa que está adquirindo um estoque para simplesmente revendê-lo, aquele IPI é custo. Então, na legislação anterior, qual era a previsão? Olha, se o IPI não for recuperável, ou seja, se você não é um contribuinte do IPI, esse IPI é custo e compõe a base do seu crédito. Pela nova legislação, né, foi deixado, né, de uma forma bem clara que o IPI ele não deve compor a base do crédito em qualquer caso, de uma forma geral, independentemente dele ser recuperável ou não. Né? Então, esse é um tema que está sendo bastante debatido aí nos bastidores jurídicos, né? Precisamos aguardar se efetivamente a redação da nova IN trouxe esse erro formal, né? Já que ao longo de todos os anos, até em atendimento à regra contábil, né? Ao conceito de custo, visto que o IPI, quando ele não é recuperável, ele compõe o custo do estoque, se isso vai ser reformulado, objeto de retificação, enfim, ainda é um ponto suspenso, um ponto aí para deixar no highlight, um ponto de atenção para a gente acompanhar se vai existir alguma mudança, né? Mas foi um ônus trazido aí pela 9N. Né? E o terceiro item de base de cálculo, que a IN trouxe, é a questão do PIS e COFINS na importação. Né? Nós tivemos aí uma decisão judicial por parte do STJ, definindo que o ISS não comporia a base de cálculo das contribuições na importação, e com a 9N, isso foi referendado, né, num artigo que trata da tributação nas importações. Efetivamente, eu não tenho a previsão mais de inclusão do ISS. Tá? Então, esses foram aí os pontos de atenção em relação à base de cálculo. Em relação ao cálculo dos créditos, já antecipei, né, a questão aí do IPI, né? Então, o IPI, na redação da 9N, ele não deve ser incluído no cálculo dos créditos. E, por outro lado, o que era super debatido era o ICMS. Porque do momento que eu excluo o ICMS da venda para calcular a contribuição, o que eu faço com o ICMS da aquisição? Né? Essa era a grande dúvida. Os pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional davam a entender que esse tema não foi tratado pelo STF, né? A base dos créditos não foi tratada pelo STF. Então, algumas empresas, de forma conservadora, continuaram excluindo o ICMS do crédito, a partir do momento que estavam excluindo o ICMS da receita, né? E outras empresas, por uma falta de previsão legal, e aí seguindo a orientação de seus assessores jurídicos, vinham incluindo o ICMS no cálculo dos créditos. Tá? Com a 9N, isso foi pacificado, ficou ali previsto a possibilidade, né, de inclusão do ICMS para cálculo dos créditos. Então, não há mais essa dúvida, né, porque a gente ficava aí entre o mundo conservador, né, e o mundo jurídico, o que eu faço? Excluo o ICMS para calcular o crédito ou não? Então, na 9N é possível incluir o ICMS na base dos créditos. Por outro lado, passamos a conviver ainda com o questionamento da exclusão do IPI
para calcular os créditos de PIS e COFINS. Bem, bom, quarta questão, bem importante, né? A IN ela trouxe novas linhas de gastos classificados como insumos, né? Também esse tema foi um tema objeto de recurso especial do STJ, né? Então, a partir de então, né, nós tivemos um novo conceito de insumos, como os gastos essenciais e relevantes dentro daquela cadeia de produção de bens e serviços, sempre voltados para a produção de bens e serviços. Então, a IN anterior, de 2019, ela já trazia uma lista exemplificativa, então é importante a gente sempre mencionar isso. As listagens das INs, tanto anterior como atual, são exemplos, né? É uma lista exemplificativa, ela não é uma lista exaustiva. Isso significa dizer que o nosso trabalho continua, né? Então, ainda continuamos com um cenário de subjetividade, dependendo da atividade do meu cliente, eu vou precisar interpretar se aquele gasto ele é essencial ou relevante para aquele cliente produzir bens ou produzir serviços para fins de crédito de PIS e COFINS, tá? E, por último, isso em termos gerais, tá, pessoal? Aqui a gente está abordando somente alguns temas, né? Não dá para a gente trazer para esse aulão os 822 artigos, mas principalmente os mais impactantes para as empresas em geral, tá? Por último, o adicional de COFINS, a previsão aí nas importações, de acordo com a NCM do produto, eu posso ter 1% a mais de COFINS, com vigência aí até 31/12/2023. Então, é importante, se eu tenho operações de aquisição de mercadoria do exterior, consultar a NCM, para eu, pelo menos, ter uma noção, né, uma previsibilidade e um planejamento dos custos que eu vou ter, já considerando esse adicional. Porque a gente sabe que os tributos federais, na importação de mercadoria, eles são calculados pela aduana, eles são calculados pela Receita Federal do Brasil. Mas, por vezes, né, lá o departamento de custo da minha empresa, né, ou então o meu CFO, enfim, ele está ali planejando, seria melhor observar se adquirindo esse produto exterior, eu vou ter a incidência de 1% de COFINS, que sempre foi, né, costuma dar um certo trabalho aí nos sistemas, porque o adicional de 1% ele é custo. Ele não confere crédito, né? Então, quando eu importo, o adicional de COFINS ele não confere crédito para a pessoa jurídica, né? Então, meu sistema também precisa estar preparado para segregar, né, o que é a alíquota normal daquele produto e o que é adicional aí da COFINS. Bem? Bom, continuando aqui. Bom, tivemos recentemente, né? A gente até festejou. Eu até cheguei a divulgar no grupo, né? Quando eu vi o decreto lá, no final de 2022, né? Super feliz que houve a redução das alíquotas de PIS e COFINS para a receita financeira, para as receitas financeiras. Então, nós tivemos, assim, num dia a redução, e aí lá no primeiro dia útil de janeiro, né? No dia 2 de janeiro, a revigoração do decreto anterior, né? A repristinação da alteração e a revigoração do decreto anterior, voltando as alíquotas para 0,65 e 4. Por que eu trouxe aqui? Né? Porque a gente também tem uma discussão em função disso, né? Então, precisamos aguardar e acompanhar essa discussão. É possível que algum cliente que tenha o seu departamento jurídico, tenha o seu assessor jurídico, ele tenha efetivamente ele venha questionar isso. Por quê? Porque sempre que eu majoro, eu preciso atender aí a anterioridade nonagesimal, né? Então, o decreto que efetivamente, né, revigorou as alíquotas, não repristinou o decreto anterior, ele é de 2 de janeiro. Então, alguns profissionais da área jurídica estão colocando essa questão da aplicação, né, dos 90 dias, que o decreto que efetivamente restabeleceu teria que atender os 90 dias para ter vigência, né? Mas precisamos aí acompanhar, e se o cliente ele tiver a sua assessoria jurídica, o seu departamento jurídico, e questionar, verificar qual vai ser o aconselhamento em relação a essa questão, né? Já que
foi do dia 30, né, o que efetivamente reduziu, dia 30 de dezembro, e o que efetivamente retornou com a tributação, ele foi do dia 2 de janeiro, já em 2023. Né? Então, por se tratar de contribuição social, eu não tenho a regra da anterioridade anual, mas eu tenho a anterioridade nonagesimal, eu teria que atender os 90 dias. A questão da majoração ser feita por decreto já foi pacificado, né? No passado nós tivemos, né, uma questão em relação a isso, quando em 2015 as alíquotas, né, foram majoradas para 0,65% e 4%, de 0 para 0,65 e 4%, houve aí um questionamento junto aos tribunais superiores pelo fato da majoração ter sido feito por decreto, né? Mas o STF ele acatou essa possibilidade, visto a previsão contida lá no artigo 27 da Lei 10.865 de 2004. Então, o fato de ser por decreto, a gente não tem nenhum problema. A questão que se discute é o fato, né, do decreto que efetivamente restabeleceu os alíquotos ter sido divulgado lá em 2 de janeiro e não ter a sua vigência imediata, né? Mas aí, efetivamente, a gente vai precisar de um apoio do nosso cliente, né? Conservadoramente falando, aplicar 0,654 ou rediscutir a questão com ele para que ele tome a decisão mais assertiva. Tá bem? Bom, mais uma medida provisória aqui, a gente vai falar de algumas no dia de hoje, né? Tivemos muitas aí no mês de dezembro. Essa especificamente em relação ao PIS/COFINS da 1147, ela trouxe, né, uma tratativa para o PERSE, né? O PERSE é um programa que teve como objetivo, né, efetivamente, poder repor as perdas ocorridas no período de pandemia para o setor de eventos, né? Então, nós tivemos uma lei, que foi a 1448, reduzindo a 0% as alíquotas não só de PIS e COFINS, como também de RPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, a medida provisória, ela veio trazer também, né, bônus e ônus, né, vamos assim dizer. Veio deixar claro, pelo fato das alíquotas terem sido reduzidas a 0, para PIS e COFINS, as contribuições sociais, né, não há o que se falar em retenção na fonte, essa era uma dúvida, né, já que não existia previsão clara em relação a isso. Então, se o meu cliente, a minha empresa, faz parte, né, desse programa de incentivos do setor de eventos, não vai ter a retenção na fonte quando emitir suas notas fiscais. Né? Por outro lado, né, o que nós temos na legislação de PIS e COFINS? Nós temos a possibilidade de manutenção de créditos, mesmo quando eu tenho saídas a 0, do momento que as minhas entradas tenham sido tributadas pelas contribuições. Então, essa é uma redação existente, tanto na IN anterior, a 1911, como na atual, 2121. Só que essa medida provisória, ela veio vedar a possibilidade de apropriação de quaisquer tipos de crédito. Na verdade, antes dessa vedação, o que eu poderia manter? Né? Os créditos relativos aos gastos usuais, né? Energia elétrica, aluguel, um leasing, já que a aquisição de outros serviços de empresas também beneficiadas pelo PES também estariam a 0. Aí eu não teria como apropriar crédito. Mas as despesas de consumo, né, com energia elétrica, ou então o pagamento do aluguel que eu tivesse da sede, poderiam ser objeto de crédito. Né? Só que com esta vedação, pela medida provisória, a partir de 1º de abril de 2023, nem mesmo as despesas em decorrência aí de energia elétrica e aluguel poderão ser apropriados. Né? Então, foi uma vedação aí trazida pela medida provisória. Além disso, ela trouxe a redução a 0 em relação às contribuições incidentes aí no transporte aéreo regular de passageiros. Mas aí no período de 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2026. Tá? Vamos lá, vamos falar de PIS e COFINS ainda aqui. Bom, ainda falando do PERSE, né, nós tivemos, dentro da medida provisória, a previsão de uma nova portaria
estabelecendo os quinais, né, o Código Nacional de Atividade Econômica, dos segmentos beneficiados aí pela alíquota zero, né, de PIS, COFINS e IRCS. E essa nova portaria, ela omitiu vários segmentos, vários quinais, né, trazendo aí um prejuízo para algumas empresas. Também é um outro ponto que está sendo discutido, visto que a portaria foi publicada em 2 de janeiro, também deveria atender os 90 dias para excluir, né, aqueles contribuintes que até então estavam incluídos pela portaria anterior. Então, observe que a gente está tendo assim, novas legislações, ainda com alguns vícios que estão trazendo questões jurídicas, né, de não atendimento de princípios constitucionais. Bom, antes de eu falar da operação de câmbio, eu vou acrescentar aqui, dentro do material que eu vou disponibilizar para vocês, a medida provisória que estendeu a alíquota zero de PIS e COFINS para o segmento de combustíveis. Né? Nós tivemos a medida provisória 190, a lei complementar 192, a mesma que a gente falou do regime monofásico do ICMS, ela reduziu a zero a alíquota de PIS e COFINS para alguns combustíveis, e com vigência até 11 de dezembro, perdão, até 31 de dezembro de 2022. Só que nós tivemos uma medida provisória, né, concedendo a extensão desse benefício, mas eu vou incluir aqui no slide para vocês, tá bem? Bom, saindo um pouco aí da esfera das contribuições para o PIS e a COFINS, nós temos para esse ano a vigência de uma lei muito importante, que é uma lei que está repaginando aí a legislação de câmbio, que é a Lei 14.286 de 2021, ela é de 2021, mas a vigência dela seria a partir de 12 meses contados de sua publicação. Né? Então, a vigência propriamente dita a partir de 2 de janeiro de 2023. Então, para as operações contratadas a partir de 2 de janeiro de 2023. Então, se eu tenho uma operação de câmbio contratada em dezembro, mas que a liquidação foi em janeiro, ainda é a regra antiga. Mas se eu tenho uma operação contratada a partir de janeiro de 2023, a regra é nova. E aí, o que basicamente muda? A assunção de responsabilidade. O que antes era uma responsabilidade do banco ou da instituição autorizado a operar, né, em câmbio, passa a ser de quem está contratando. E essa assunção de responsabilidade, ela pode trazer um viés tributário, porque dependendo da forma como eu enquadre aquela operação, eu tenho um tratamento tributário diferente. Tá? Então, é essa a questão. Por isso que, apesar de ser uma lei cambial, eu trouxe aqui para a nossa discussão, para o nosso aulão, porque dependendo do enquadramento que eu faça, eu posso ter um tratamento tributário diferenciado. Né? Então, o enquadramento da operação de câmbio vai ser feito pela empresa que contratar aquela operação de câmbio. Ela que vai enquadrar no código e a natureza daquela operação. Ela que vai definir a finalidade daquela operação. Tá? Então, a classificação que vai definir as características da operação, passa a ser responsabilidade do cliente. E nós sabemos, né, que nas operações de remessas ao exterior, eu tenho incidências tributárias. Né? Eu tenho IR-fonte, eu posso ter CID, eu posso ter PIS, eu posso ter COFINS, eu posso ter ISS, dependendo da natureza de operação. Então, aí vem efetivamente o cuidado na hora de eu fazer o enquadramento dessa operação para que eu atribua o tratamento tributário correto. Né? Então, como a nova legislação ela está tratando os códigos? Ela flexibilizou o uso de códigos, né? Ela resumiu códigos, de forma que, para as operações até $50 mil, ou equivalente em outra moeda, é possível aí utilizar uma relação de códigos sintéticos. Então, eu tenho só 8 códigos para definir a minha operação. O que pode dificultar, né, o departamento tributário na hora de definir se tem CID. Porque a CID a gente sabe que é um tributo que eu pago após o fechamento de câmbio, tem prazo próprio, né?
pode dificultar uma análise de um PIS e COFINS, mesmo pagando lá na data do pagamento ou crédito, mas pode dificultar se eu usar um código sintético, e pode dificultar também na hora de eu entender se tem um ISS ali, né? Ou então, se as operações forem acima desse valor, aí permanecem a listagem anterior, né? Normalmente no dia a dia das empresas, o código mais utilizado aí nos pagamentos é o 47197 para outros serviços técnicos profissionais, vira quase uma profecia, né? Nas instituições autorizadas a operar em câmbio, né? Quase 90% dos câmbios, se a gente for fazer análise, eles possuem esse código 47197. Por que é importante a gente observar se aquele código é efetivamente o código da operação em causa? Tá? Porque eu tenho algumas nuances da legislação que, para fins de dedutibilidade aí na apuração do imposto de renda, eu preciso ter registros adicionais. Então, por exemplo, se eu tenho um serviço técnico contratado do exterior e eu trago essa mão de obra para o Brasil, né? Não é simplesmente contratar um serviço e ter um relatório. Eu tenho a transferência de um conhecimento, porque aquela mão de obra vem para o Brasil para capacitar alguém. Né? Então, quando eu tenho essa situação, estou diante de um serviço técnico de assistência técnica. Eu tenho outro código de câmbio. Né? Perante a legislação do imposto de renda, para que essa despesa seja dedutível, eu preciso ter o cadastro desse câmbio lá nas operações do Sisbacen no módulo ROF. Eu preciso ter o registro desse câmbio, desse contrato, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, é muito importante que eu identifique e efetivamente enquadre o código de câmbio da natureza efetiva. Senão, eu posso ali atribuir, né, uma tributação totalmente errada. Então, aliado à questão do código cambial, né, da finalidade da operação, também observar os países com que eu estou transacionando, para ver se eu tenho acordo de dupla tributação, se eu posso ter uma alíquota diferenciada de IR-fonte. A partir desse novo marco cambial, o banco ele se exime de toda e qualquer responsabilidade. Então, as empresas que contratarem o câmbio, a operação de câmbio, elas serão 100% responsáveis, não só pela denominação, pela natureza, pelo código que vão atribuir, como também pelo recolhimento dos tributos. Então, é importante que quem esteja à frente dessas atividades, efetivamente, aí, seja um conhecedor dessas regras. Tá? Então, para as operações acima de 50 mil, vale os 200 códigos atuais, mais 4 novos. Então, foram criados aí códigos para ativos virtuais, jogos e apostas, reembolso por serviços prestados ou recebidos, indenização não relacionadas a seguros. Isso é um ponto positivo da norma, trazendo aí código de reembolso. Essa era uma dificuldade da legislação cambial anterior. Então, inevitavelmente, eu atribuía o código de prestação de serviço e muitas vezes eu não tinha ali um viés de contraprestação entre as partes. Eu tinha tão somente um reembolso de uma operação. Né? Então, esse é um ponto aí bem positivo da nova legislação cambial. Bom, o que seria a finalidade da operação? Né? Um conjunto de códigos a partir da classificação informada na regulamentação que indicam a razão que motiva o envio ou recebimento de recurso, a natureza jurídica do cliente, a natureza jurídica do recebedor pagador no exterior, o grupo a que pertence. Então, todas essas informações para a geração do contrato de câmbio, elas passam a ser responsabilidade do cliente que está contratando o câmbio. Ele vai precisar declarar lá para aquela instituição se aquela empresa que está lá do outro lado, ela é do mesmo grupo, faz parte do mesmo grupo multinacional ou não. Né? Então, ela vai ter que ser detentora dessa informação para efetivamente realizar a operação do comércio exterior. Se o cliente, o recebedor e o pagador são empresas do mesmo grupo econômico, isso aí é crucial, né? E é um cruzamento com o tema que a gente vai falar na sequência, aí, que é preço de transferência. Né? Do momento que eu tenho câmbios, onde a operação ela lhe traz, né, claramente que quem está naquele domínio ali, naquela operação entre as duas, né, as duas partes,
efetivamente seja uma empresa do mesmo grupo econômico, automaticamente isso me remete para a metodologia dos preços de transferência. Tá bem? Então, é muito importante que eu esteja ciente do que eu estou fazendo ali no momento do fechamento do câmbio. Ah, como é que isso vai ficar na minha empresa? Aí começa a briga, né? Ah, mas aí o financeiro não detém todas as informações, vai precisar da ajuda do tributário. Então, sempre que a gente trata de operações de comércio exterior, o ponto de partida é estabelecer o processo. Né? Quem será responsável por quê? Qual é a matriz de responsabilidade dentro da empresa? Ah, o financeiro ele vai precisar solicitar ao tributário, né, informações adicionais do enquadramento desse código. É assim, é indispensável que o departamento tributário participe dessa classificação, né? Porque dependendo dessa classificação, eu preciso refletir, né, oficialmente, né, de uma forma muito evidente a operação em causa, porque eu preciso atribuir um modelo tributário, né? Então, eu não posso errar, né, já no código. Senão, alguém vai olhar só o contrato de câmbio e por ali ele vai definir, tem CIT, tem ISS, né, os demais tributos que eu preciso avaliar após o fechamento daquele câmbio. E até mesmo, né, situações aí que possam mudar alíquotas de IR-Fundo. Então, a gente sempre comenta isso, né, quando a gente fala de tributação nas remessas do exterior, a importância de eu comparar todos os documentos, né? A invoice que eu tenho do exterior, qual é o descritivo da invoice, o que eu tenho no contrato mantido com a outra parte. Realmente a invoice ela reflete a natureza em causa daquele contrato que eu mantenho com a empresa lá do exterior. E, obviamente, o contrato de câmbio precisa refletir isso também. Eu preciso linkar esses 3 documentos, né? O Service Agreement, que eu mantenho com a empresa lá de fora, a invoice, que aquele prestador emitiu para mim, e o contrato de câmbio, que agora, né, a minha empresa será responsável em fornecer os dados para preenchimento. Ok? Documentação. Como é que fica a questão da documentação? Que também traz um risco embutido aqui, né? A instituição financeira tem autonomia para dispensar informações e documentos comprobatórios, considerando a avaliação do risco do cliente e as características da operação. Isso aqui é um grande risco, porque como ela também não é mais responsável pela tributação, pode ser que ela seja super flexível. Vai ser ela que vai se debruçar sobre o contrato para entender quais são os desdobramentos, né, na esfera tributária. Eu preciso ter somente o registro do contrato de câmbio, ou eu também preciso ter um contrato de prestação de serviço lá no INPE, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que eu tenho ali um serviço técnico ou de assistência técnica. O banco ele sai desse escopo, né? Então é importante que eu assuma essa responsabilidade, eu insira isso no meu processo. Né? Esse ano de 2023 também certamente será marcado por novos acordos de dupla tributação. Nós tivemos aí uma sinalização já por parte do Reino Unido e da Irlanda, né, assinado lá fora a convenção. Né? Certamente, durante o ano de 2023, teremos a convenção divulgada em Diário Oficial da União, também valendo como um acordo para evitar a dupla tributação. Então, precisamos aí juntar todas as peças desse quebra-cabeça para efetivamente ter um contrato de câmbio que possa espelhar corretamente a operação e corretamente também o modelo tributário. Tá? Então, é super importante. Contrato de câmbio, forma de celebração da operação de câmbio passa a ser livre, né? Desde que a instituição autorizada seja capaz de comprovar que as partes têm conhecimento das informações referentes e que consentem com as condições estabelecidas. Cada vez mais a instituição autorizada a operar em câmbio, ela vai se eximir de responsabilidade. Essa já era uma realidade existente no ano passado. Geralmente a gente escutava assim, né, nos alunos que eu tenho dos cursos de remessa, tributação nas remessas ao exterior, né, normalmente o aluno fala assim, mas quem calcula o IR-fonte é o banco. Só que no verso do contrato de câmbio, eu já tinha lá uma previsão que a responsabilidade pelos tributos era da empresa contratante ou do cliente. Eu já tinha
né? É isso previsto no verso do meu contrato de câmbio. Agora, a lei já deixa claro que essa responsabilidade vai ser do contratante dessa operação de câmbio. Né? Então, é cada vez aí mais importante ainda eu estabelecer o meu processo e ter pessoas aí à frente desse processo que possam analisar, né, essa tributação até mesmo antes de realizar essa operação. A gente costuma dizer, né? O planejamento tributário, na essência, ele é o ato que acontece antes do fato gerador. Então, antes mesmo de eu contratar aquele prestador lá do exterior, eu preciso entender quais são os reflexos tributários no Brasil. Não vou esperar contratar, fechar o campo e depois falar, não vou pagar esse tributo, não posso fazer isso, né? Senão é evasão fiscal. Então, é ideal que eu analise esses impactos e reveja os contratos antes de eu efetivar essas operações com o exterior. Por que eu estou dando muita ênfase na importação, né, nos contratos de venda, nas remessas ao exterior? Porque quando eu falo de ingresso de divisas, né, falando de recebimento, as exportações elas possuem a imunidade tributária, em sua maioria, né, com algumas exceções aí vinculadas ao ISS sob condições, mas é mais difícil ter uma tributação, é mais difícil ter viés ou condições necessárias. Né? Na importação, não. Na importação, eu tenho aí um fluxograma a ser analisado, né, para enquadramento tributário das minhas operações. Tá? Então, é importante eu entender como o banco está tratando essa nova legislação de câmbio. O Banco Central, né, ele divulgou essa semana, né, uma resolução tratando da declaração de capitais brasileiros no exterior. Na sequência, vamos ter a regulamentação aí do Bacen em relação a esse tema aí que a gente está tratando. Né? Então, a cada dia do mês de janeiro, a gente deve ter uma nova legislação a respeito desse tema. Tá bem? Bom, ainda falando de comércio internacional, nós tivemos aí em 2022 a medida provisória 1148, tratando de lucros auferidos no exterior, tributação universal da renda, que nada mais é empresas brasileiras que detêm participação e controle em empresas no exterior e recebem esses lucros lá de fora. Né? Então, a Lei 12.973, de 2014, ela traz o tratamento para fins de tributação desse lucro auferido no exterior. Né? Então, e nesse tratamento do lucro auferido no exterior, ela trouxe uma possibilidade dessa controladora existente aqui no Brasil, do momento que ela tenha várias controladas lá fora, dela fazer a consolidação do resultado de todas as controladas. Né? Para quê? Para que ela possa se beneficiar de possíveis compensações entre lucros e prejuízo. Então, se eu tenho uma controlada com lucro, outra controlada com prejuízo, eu posso aí fazer um net e tributar essa diferença no Brasil. Né? Então, a 12.973 trouxe essa possibilidade, com algumas exceções. Né? Eu não posso fazer a consolidação dos resultados se a minha controlada estiver situada em paraísos fiscais, em país com tributação favorecida ou regimes fiscais privilegiados. Ou então, quando a renda própria dessa controlada ela foi inferior a 80%. O que é renda própria? É a renda proveniente da atividade operacional. Ou seja, 80% da receita daquela entidade lá fora precisa ser decorrente da atividade operacional. Né? E 20% aí de receitas de aluguel, né, leasing e outras receitas que não estão vinculadas especificamente àquela atividade operacional que ela tem. Né? Então, a MP ela prorrogou até 2024, ao ano calendário 2024, a possibilidade de consolidação de resultados para trazer uma menor tributação desses lucros aqui para o Brasil, né? Para apuração tanto do IRPJ, tanto do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, como da contribuição social sobre o lucro líquido. Esse é um ponto bem importante, né? Porque aqui no Brasil, internamente, né, lucros atualmente não são tributados, gozam de isenção. Então, só que lá fora, no mundo inteiro, quando você lê os acordos de dupla tributação, o lucro ele é tributado. Então, o Brasil ele tem esse desempate dos demais países
porque internamente ele concede o benefício de isenção para lucros distribuídos, né? Só que num cenário internacional, isso não existe. Eu tenho retenção na fonte, né, de imposto de renda. Com a reforma tributária, né, com as PECs que estão voando por aí, né, e aguardando a arrumação da casa para ver se continua a tramitação delas ou não, a intenção é voltar a tributar os lucros no Brasil também, justamente para ter condições de equiparação com os demais países. Né? O Brasil, né, para que ele efetivamente sente lá na cadeirinha da OCDE, a gente vai falar isso já já, ele precisa atender aí alguns comandos, né, algumas condições. Uma dessas condições é o nosso sistema tributário nacional. Né? Aqui a gente falou de CMS, nós falamos que tem que estudar a legislação de 27 estados, a gente falou de PIS e COFINS, a gente falou de ISS, só que no mundo só existe o IVA, só existe um imposto único, né? Um imposto sobre valor agregado, né? Sobre aquelas operações de consumo. Então, essa é uma das condições. E na carona também, para que o Brasil tenha condições de competitividade no cenário mundial, lucros lá fora são tributados. Aqui não é. Quando eu tenho lucros provenientes do exterior, eu tenho tributação. Todo final de exercício, todo 31/12, eu preciso oficializar a tributação desses lucros aqui. Né? O que a nossa legislação flexibiliza é exatamente essa regra que está sendo prorrogada, né? A possibilidade de eu consolidar os resultados de todas as entidades no mundo, observada aí, obviamente, se tem alguma situada em paraíso fiscal, e também a questão da renda própria, né, igual ou superior a 80%. Além disso, né, a medida provisória ela trouxe a dedução até 9% do IRPJ, a título de crédito presumido, relativo à renda incidente sobre a parcela positiva computada no lucro real. Então, daquele lucro que eu vou efetivamente adicionar para apurar lucro real, eu vou ter aí um desconto de 9% a título de lucro presumido, do momento, né, que eu tenho investimentos incontrolados lá fora nas atividades de fabricação de bebidas e produtos alimentícios, construção de edifícios e obras de infraestrutura, né, além das indústrias em geral. Então, precisa ser industrial, esse é o ponto, né? Ou então, se eu for uma construtora de edifícios e obras de infraestrutura. Tá? Então, essa aí a benesse, né, o bônus trazido pela medida provisória 141. Bom, e a tão esperada legislação de preço de transferência. Né? Então, nós temos aí dois marcos muito importantes, né? Dois trabalhinhos de casa, na verdade, que as empresas precisam fazer. Uma é a legislação de PIS e COFINS, a IN 2121 de 2022, devido à extensão, devido à particularidade de alguns segmentos, e outra é a nova legislação de preço de transferência. Tá? Para quem está participando pela primeira vez, a gente teve um aulão sobre esse tema, né? O que é preço de transferência? Né? Preço de transferência é o valor pelo qual eu realizo operações, primeiramente, entre empresas do mesmo grupo econômico, ou então, quando uma delas está situada em um país com tributação favorecida ou regime fiscal privilegiado, mais conhecidos como paraísos fiscais. Tá? Quando eu tenho essas operações, eu preciso provar para o fisco que o preço que eu pratico com essas entidades, seja do grupo ou paraíso fiscal, é um preço de mercado. Eu não estou ali simulando preço para redução de carga tributária no Brasil, de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Como é que eu provo isso? Através dos métodos, né, previstos na nossa legislação, que traz aí o conceito do preço aceito ou preço parâmetro. Né? O preço aceito pela Receita Federal do Brasil ou conhecido como preço parâmetro. Bem, então, nós vimos aí desde 1996 uma legislação bem obsoleta, uma legislação que trazia margens de lucros fixas, independente do ramo de atividade.
né? Então, os métodos, né? Eu tinha lá um método que trabalhava preço de revenda, eu tinha um método que partia do custo de produção, eu tinha um método que trabalhava com comparabilidade de preços, o preço que eu pratico com uma empresa do grupo e o preço que eu pratico com uma empresa que não é do grupo, né? Só que os métodos que tratavam de preço de revenda ou custo, as margens eram fixas, independentemente de situações econômicas, como aconteceu aí nos 2 anos de pandemia, as margens não foram alteradas, como também das características de cada indústria. Né? Então, essa era uma ineficiência da nossa legislação comparada às normas internacionais. Né? Então, no âmbito da OCDE, da Organização aí, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, as regras vigentes levam em consideração aspectos funcionais da própria operação, né? A margem praticada naquele segmento, voltado para aspectos econômicos daquele ano calendário. Então, sempre a legislação brasileira se demonstrou, né, totalmente diferente em função disso. Né? Então, já era aí uma meta pelo governo anterior, né? Primeiro de sentar na cadeira da OCDE. Para sentar na cadeira da OCDE, eu preciso ter um modelo tributário equivalente. Então, primeiro, o próprio sistema tributário nacional, através aí da reforma tributária pelas PECs, né, 45 e 110. E segundo, a modelagem de preço de transferência, do momento que lá fora não tinha essa figura de margem de lucros fixas, né? E aí, finalmente, após alguns eventos promovidos pela Receita Federal do Brasil, divulgando, deixando nas entrelinhas, né, um novo texto legal que traria as alterações para a Lei 9.430 de 96, agora, em dezembro, nós tivemos a medida provisória 1152 de 2022 e estamos aguardando a nova instrução normativa. Né? Espero aí que ela saia até o dia 24, será o nosso curso Preço de Transferência. Então, o que ela traz, né, em termos gerais, né, como mudança? Primeiro, o princípio norteador de preço de transferência no mundo, que é o princípio Arm's Length. Esse é o principal motivador da regra de preço de transferência no âmbito da OCDE, que nada mais é, né, os termos e condições de uma transação controlada, ou seja, transação controlada é uma transação sujeita a essa metodologia dos preços de transferência. Eles possuem, né, esses termos e condições são idênticos àqueles estabelecidos em uma operação entre partes não relacionadas. Né? Então, teria condições de comparabilidade desses termos e condições daquela operação que eu pratico com a empresa do grupo e com aquela operação que eu pratico com terceiros. Né? Então, essa é a principal essência de preço de transferência lá fora, que muitas vezes se não se tornava tão efetivo em função das margens de lucro que eram aplicadas aqui no Brasil. Tá? Bom, para eu aplicar esse princípio, primeiro, eu preciso delimitar a transação controlada, né? Eu sempre costumo dizer nas nossas aulas, nos nossos cursos, que é o passo 1, né? Eu preciso mapear quais são as operações sujeitas a preço de transferência. Né? E aí nós temos, além das operações entre partes vinculadas, que aí o conceito de vinculação ele ficou um pouco mais abrangente, né? É muito voltado para aspectos societários, sim, controle. Eu opero com o meu controlador, eu opero com a minha controlada, eu opero com a minha matriz, eu opero com a minha filial, eu opero com uma empresa que está sob o mesmo controle societário, como também operações praticadas aí com chamados paraísos fiscais. Além da delimitação da transação controlada, eu preciso ter o quê? A análise de comparabilidade. Né? Então, essa análise de comparabilidade é o principal, né, norteador dessa nova metodologia que está chegando aqui para a gente. Tá? Então, eu vou precisar efetivamente conhecer bem os termos, né, e condições daquela operação que está sendo praticada. Eu não tenho mais receita de bolo que eu vou aplicar igual para todas as empresas. Né? Eu preciso entender o contexto da operação, eu preciso entender aspectos econômicos daquela operação, riscos daquela operação, para efetivamente atribuir uma metodologia de cálculo. Vigência, obrigatoriamente, a partir de 1º de janeiro de 2024, com a adoção
né, antecipada e facultativa a partir de 1º de janeiro de 2023. O que é melhor fazer? Não sei. Isso vai depender muito das condições das operações da sua empresa, né? Pode ser que, dependendo das transações que sejam realizadas, a nova metodologia seja favorável, né? Então, é importante aí já praticar, exercitar um diagnóstico dos efeitos da nova legislação, para entender o que você vai fazer em 31 de 12 de 2023. Se em 31 de 12 de 2023 você vai aplicar, no decorrer, melhor dizendo, no decorrer do ano de 2023, você vai aplicar a nova legislação, ou se você vai permanecer na antiga legislação, adotando somente a partir de 2024. Né? A gente não tem assim, como julgar, né, em termos gerais. Para alguns segmentos pode ser favorável, dependendo das margens de lucro aplicadas, dependendo do modelo de negócio, pode ser que para outros modelos não, né, dependendo aí de indicadores financeiros. Bom, análise de comparabilidade com base nas funções desempenhadas, ativos utilizados e riscos assumidos. Então, o mandatório na nova legislação é comparabilidade, entendeu? Seja a comparabilidade de preços praticados, preços que eu pratico entre partes dependentes com partes independentes. Obviamente, dentro das mesmas bases de comparação. Então, se eu tenho operações que eu pratico com a empresa do grupo e com terceiros, mas que taxas de juros por operações de longo prazo são diferenciadas, preciso levar em consideração a exclusão, né, o expurgo desses indexadores, porque senão eu estou comparando laranja com banana. Né? Não, eu não estou fazendo comparação de preço, eu estou fazendo comparação de margem. Né? Então, eu tenho hoje na nova legislação comparação de margem bruta de operação, comparação de margem com base no custo do fornecedor e 2 metodologias. Né? Na verdade, eu vou herdar 3 métodos da legislação anterior sem margem de lucros fixas. Um é o PIC, que é o comparável, né? O outro é o PRL, que é o método de revenda, e o outro é o CPL, que é o método de custo, mas sem margem de lucros fixas. E trago 2 métodos novos, né? Pautados, né? Em comparação da margem líquida da transação ou então divisão do lucro, que vai trazer um esforço maior para mim, porque para fazer preço de transferência eu vou precisar efetivamente sair da minha cadeirinha de profissional da área tributária e entender o contexto operacional da empresa, entender o mercado que a empresa atua, qual é a lucratividade daquele negócio, qual é a lucratividade daquele segmento. Então, vai me trazer mais variáveis para a minha análise. Tá? Vai ser assim, mais complexa a análise, mais completa e complexa. A regra do método mais apropriado, a preferência, né, da legislação, como no mundo OCDE, é pelo método de comparabilidade de preços, mas em algumas situações eu não tenho como comparar preço, eu não tenho comparável, porque eu dependo da operação com a empresa lá de fora, eu não compro de mais ninguém, ou eu não vendo para mais ninguém, então não tenho como comparar. Ou quando a minha amostra lá de fora não atende a semelhança ou identidade com a operação que é praticada pela empresa brasileira. Disposições específicas aplicáveis a operações com commodities, intangíveis, serviços, contratos de compartilhamento de custos, finalmente, né, o cost sharing está sendo tratado dentro da legislação. Até então, né, o contrato de compartilhamento de custos ele tinha tratamentos em jurisprudência administrativa, soluções de consulta, né, então está dentro da medida provisória. Reestruturação de negócio e operações financeiras. Sendo que as operações financeiras, elas tiveram uma extensão. Antes eu tinha só juros sob empréstimos, né? Ou mantidos com empresas vinculadas ou mantidos com empresas situadas em paraísos fiscais. Então, hoje eu tenho, dentro do contexto de operações financeiras, garantias, operações de seguros. Então, eu tive aí uma abrangência maior dessas operações. Medidas destinadas a melhorar a segurança e a simplificação fiscal, incluindo acordos
prévios sobre preço de transferências, os APAs, e Safe Harbors. O que seriam esses acordos prévios? Né? A possibilidade de eu ter um canal com o fisco para eu efetivamente demonstrar a minha metodologia e eu ter um julgamento sobre essa metodologia. Né? Então, a preço de transferência no âmbito do CDE permite com que os contribuintes criem, né, as suas metodologias de comprovação de que aquele preço praticado com a empresa do grupo ou com o paraíso fiscal é um preço de mercado. Né? Só que a MP, é bastante curioso isso, né? Nós já tínhamos, né, uma instrução normativa tratando sobre soluções de consulta sobre preço de transferência. A medida provisória, ela traz a existência de taxas para que a empresa ingresse com esse processo administrativo. Então, processos novos, independentemente do porte da pessoa jurídica, a taxa é de R$80 mil. E para eu ter uma nova resposta em cima de processos já existentes, né? Eu fazer uma segunda consulta, vamos assim dizer, eu tenho uma taxa de R$20 mil. Bem baratinho, né? Então, não sabemos se isso vai permanecer, né, na conversão em lei. Sabemos que a medida provisória ela tem aí 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, para tramitar no Congresso Nacional. Né? Então, até ela ser convertida em lei, não sabemos se a previsão desses valores vai permanecer ou não, e também precisamos aguardar a definição da Receita Federal do Brasil aí através da instrução normativa que deve ser editada aí durante o mês de janeiro, tá? Safe Harbors são medidas, né, de salvaguarda onde o contribuinte ele pode se eximir de calcular preço de transferência, né? Mas a medida provisória ela não traz essa definição de uma forma bem detalhada, né? Possivelmente será mais esclarecido na instrução normativa a ser editada aí pela Receita Federal do Brasil. Bom, ponto importante ser avaliado pelas empresas em geral, né? Como eu tenho tratativas de preço de transferência e capítulos específicos para royalties, quando eu falo de royalties, exceção de direito de uso, né? Ou de marca, ou de uma propriedade intelectual, enfim. Eu tenho hoje, né, na legislação do imposto de renda, uma previsão ainda nos artigos aí 325 a 329, perdão, 362 a 365, de critérios de dedutibilidade para royalties. Então, se eles são provenientes do exterior, eu preciso ter registro no Banco Central, eu preciso ter contrato registrado no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né? E tem alguns limites, né, para a exploração dessa marca aqui no Brasil, limitado, percentuais em cima da receita bruta da venda desse produto em decorrência desse pagamento de royalties. Né? Com a nova legislação, esses limites eles são extintos. Né? A indedutibilidade de royalties de assistência técnica, científica, administrativa, quando eu faço pagamentos para beneficiários em paraíso fiscal ou país com tributação favorecida, ou regime fiscal privilegiado, ou então parte relacionada quando a dedução dos valores resultar em dupla não tributação. Né? Então, são pontos bem importantes da norma a serem observados. E a norma ela mantém os limites de dedutibilidade de juros pagos em decorrência de empréstimos, né, internacionais ou mútuos, em paralelo às regras de preço de transferência. Então, juros sobre empréstimos, né, do momento que eu tenha juros pagos, eu tenho preço de transferência e regra de subcapitalização para fins de dedutibilidade dessa despesa financeira. Quando eu tenho receita financeira, juros recebidos, eu só tenho regras de preço de transferência a serem atendidas aí para fins de tributação dessa receita financeira. Bom, quais são os desafios do novo modelo, né? Bem, primeiro, eu preciso refazer uma análise, né, dessa operação delimitada, dessa operação abrangida, né, pelas regras de preço de transferência.
essa operação intercompany, né, esses contratos, a revisão dos contratos, principalmente se envolver ativos intangíveis, analisar e alinhar as transações financeiras a parâmetros de mercado, juros de mercado, para que efetivamente aí eu tenha um risco menor de ajuste aqui no Brasil. A análise de reestruturações de negócio aí sob a ótica dessa nova legislação, revisão das políticas de preço, né? Assim, a gente aprende a calcular preço de transferência, né? Mas quando a gente já está na categoria master, a gente calcula preço de transferência para precificar os bens e serviços ou direitos, de forma que não dê ajuste. Então, esse é o melhor dos mundos, que eu faça a avaliação dessas operações antes de realizá-las, né? Revisão de processos e controles internos e capacitação das equipes responsáveis ou contratação de terceiros especializados. Por quê? Porque nesse parâmetro entre legislação antiga ou vigente, né, e a nova, principalmente para o ano de 2023, eu vou precisar escolher. Eu continuo na antiga ou eu já começo com a nova? Pode ser que a nova traga benefícios para o meu negócio, né? E para que efetivamente eu tenha essa noção, eu preciso fazer esse trabalho, né, de análise dos meus contratos, ou até mesmo rever os meus contratos, né, para justamente criá-los de forma que a nova legislação seja mais benéfica para mim, né? A gente observa que, na maioria dos casos, o desencontro das informações ele ocorre por conta de um contrato que não é redigido no modelo da operação real, a operação que realmente acontece, né? Então, é muito importante que eu tenha isso na essência. Tá bem? Bom, pessoal, perguntas aqui da plateia. Vamos lá, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Alguma pergunta, inclusão de tema que vocês queiram fazer? A gente está realizando aí na próxima semana o curso da IN 2121 sobre PIS e COFINS, e no dia 24, o curso de preços de transferência, justamente para a gente abordar, né, nessas 8 horas ou 12 horas, no PIS e COFINS serão 12 horas, aspectos bem detalhados aí da legislação para que os alunos possam, né, já planejar as suas operações, as suas transações, né, e possam ter uma noção dessa análise que precisa ser feita, principalmente em relação aos preços de transferência para 2023, né, qual modelagem será atendida. A Sônia deu só boa noite. Vamos lá, pessoal, dúvidas? Tudo tranquilo até aqui? Não querem fazer nenhuma perguntinha? Oi, Márcia, boa noite. Boa noite, Juliana. Eu cheguei um pouquinho atrasada na sua aula, eu não sei, eu vou te fazer uma pergunta, mas não sei se você já respondeu isso. Você vai disponibilizar essa gravação no seu canal? Sim, sim. Todas as aulas, todos os aulões, eles são disponibilizados lá no grupo. A gente divulga o link, né? Quando o vídeo está disponível lá no canal do YouTube. Normalmente leva de 1 a 2 semanas no máximo para o vídeo estar lá no canal. E o material também é disponibilizado no grupo do WhatsApp, né? Então, se porventura quem está aqui presente recebeu o link da palestra por uma outra forma que não seja via grupo, né? Faça parte do nosso grupo, o link está disponibilizado lá no Instagram, para que vocês possam receber aí os materiais. Normalmente, quem está no grupo é agraciado aí pelos descontos em cursos, lançamentos de cursos também, é o primeiro a saber aí das promoções que a gente faz no portal, tá bem? Tá ótimo, obrigada. E essas novas atualizações do Transfer Price você também vai colocar no curso, né?
Sim, na verdade, nós temos aí 16, 17, 18, o curso de PIS/COFINS, né, dividido aí nessas 5 partes da legislação, abordando a tributação sobre faturamento, tributação na importação, a setorial, né, os casos especiais, os regimes especiais e as penalidades e obrigações acessórias, por isso que eu estendi o curso para 12 horas, para a gente poder abordar ao máximo a IN. E nos dias 24 e 26, o curso de preço de transferência, com base na medida provisória. Espero que até lá, né, a instrução normativa seja divulgada. Na última turma de PIS/COFINS, a instrução normativa ela foi publicada justamente no dia seguinte da primeira aula. Né? Então, vamos ver se isso vai acontecer aí no curso de preço de transferência, para que a gente também possa trazer já a norma da Receita Federal. Mas, de qualquer forma, a medida provisória, o conteúdo será abordado aí nas 8 horas, 24 e 26 de janeiro. Bem? Esse é no ao vivo, tá, Juliana? Porque como hoje o público se divide, né? Nós temos os alunos que preferem o ao vivo, sei lá, 2 noites assistindo, nós temos alunos que preferem as videoaulas. As videoaulas de preço de transferência estão sendo gravadas, né, para que haja aí alteração do curso na plataforma. Teremos o lançamento do curso de PIS/COFINS aí entre fevereiro e março, mas no ao vivo, esse curso de 16, 17, 18, 24, 26, eles estão lá no Simpla, na plataforma Simpla. Tá bom? As redes sociais, nós temos lá os links que vocês podem acessar também. Tá bom? E no grupo também, acho que foi divulgado. Não, tá ótimo, é porque eu já te acompanho desde a época da DPC e eu já até faço um curso com você lá no teu Vocês estão lá site, na lá no Tex plataforma. Learning. A gente deve ter a reformulação dele. Né? Então, os alunos que hoje estão assistindo preços de transferência vão ter acesso aí, a essa mudança, a essa alteração. Só que não vai ser tão rápido. Né? E no ao vivo é que vai ser agora 24, 26. Tá bom? Tá ótimo, obrigada. Só mais alguma dúvida que vocês queiram colocar? Não? Bom, então eu agradeço aqui a participação de vocês, né? Siga-nos, né, lá nas redes sociais para que vocês possam se atualizar com os desdobramentos dessas legislações que nós tratamos aqui. Certamente ainda teremos alguns embates aí em função do que foi falado em relação ao princípio da anterioridade, principalmente a noventena. Né? Nos acompanhem lá para que vocês possam saber dos desdobramentos e das novas mudanças também. Tá bom? Então, aguardo vocês aí em fevereiro no próximo aulão. Tá bem? No mais, boa noite a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, Márcia. Boa noite. Isso aí.